Na aula de hoje vamos resolver algumas questões do capítulo de interferência. A primeira questão diz o seguinte: na experiência do espelho de Lloyd, observa-se no anteparo O a interferência entre a luz que vai diretamente de uma fonte pontiforme F para o ponto P do anteparo O e a luz que vai de F para P refletindo-se numa placa plana de vidro E. Vocês estão vendo aqui, na figura. A distância de F ao plano da placa é D minúsculo e a distância de F a O é D maiúsculo, onde D maiúsculo é bem maior que o D minúsculo. Observa-se a primeira franja brilhante, ou máximo de interferência, num ponto P a uma distância Y do plano da placa, usando-se luz monocromática de comprimento de onda lambda. Calcule Y em função de lambda, D minúsculo e D maiúsculo. Sugestão: considere a imagem especular de F e a defasagem na reflexão. Ok, então ele quer que nós encontremos a altura Y, né? Ou a posição Y do ponto P em relação ao espelho E. Ele quer essa distância aqui. Ele pede para que nós consideremos a imagem especular de F e a defasagem na reflexão. Bem, então, se é um espelho, a imagem especular de F vai estar posicionada aqui a uma mesma distância do espelho que o objeto F, né, que é a fonte de luz F. E aí, nós vamos observar, nós vamos ter no nosso experimento duas fontes de luz coerentes interagindo para que se obtenha um padrão de interferência, né? Sendo que uma dessas fontes é a imagem especular da fonte de luz original. As condições para interferência construtiva e destrutiva são essas aqui, R2 menos R1 vai ser igual a N lambda, isso aqui é equivalente a termos uma diferença de fase de 2N π, isso para interferência construtiva, ou uma diferença de fase igual a N mais meio lambda, que equivale a uma diferença de fase de 2N mais 1 π, e nesse caso nós teremos uma interferência destrutiva. Isso, né, essas duas condições que nós temos aqui, elas valem para fontes de luz coerentes e que partem em direção ao anteparo O em fase. No caso do nosso problema, como um dos raios luminosos que vão interferir, ele reflete no espelho, né, ele vai ter uma defasagem adicional de π em relação ao feixe que não reflete, né, o feixe que vai direto de F para P. Então, quando um dos raios luminosos reflete no espelho, esse raio sofre uma defasagem de π radianos em relação ao raio que parte de F diretamente para P. Desse modo, a condição para interferência construtiva passa a ser R2 menos R1 igual a N mais meio que multiplica lambda, que equivale a uma diferença de fase entre os raios que interferem de 2N mais 1 π. Bem, então a condição de interferência para o espelho de Lloyd é R2 menos R1 igual a N mais meio que multiplica lambda, né? Essa é a nossa equação, nossa primeira relação. No experimento, né, nós temos que R2
é igual a R mais D seno θ, e que R1 é igual a R menos D seno de θ, certo? Então, quando nós calculamos a diferença R2 menos R1, nós vamos obter 2D seno de θ. Isso para a diferença de caminho óptico entre os raios luminosos que interferem na montagem do experimento de Lloyd, certo? Do espelho de Lloyd, ok? Então, a diferença de caminho óptico ela vai ser igual a 2 vezes a distância entre F e o espelho vezes o seno de θ. Como nós temos D maiúsculo muito maior que o D minúsculo, certo? Isso implica que o ângulo θ é muito menor do que 1. Esse ângulo θ ele pode ser medido também entre R e o eixo, né? Ou entre R e o espelho de Lloyd, ok? Então, como isso ocorre, nós temos que o seno de θ ele vai ser aproximadamente igual à tangente de θ, que na nossa montagem para o espelho de Lloyd vai ser igual a Y sobre D. Vamos chamar essa equação de 3. Essa de 2. Substituindo 3 em 2, nós obtemos que R2 menos R1 vai ser igual a 2 vezes D, que multiplica o seno de θ, que é igual a tangente de θ, que é igual a Y sobre D. De acordo com a nossa condição para interferência construtiva na montagem do espelho de Lloyd, nós temos que isso aqui vai ser igual a N mais meio, que multiplica lambda. Como nós estamos tratando do primeiro máximo de interferência no ponto P, o valor de N vai ser igual a 0, né? Correspondendo ao primeiro máximo de interferência. Substituindo na expressão, nós vamos ter que 2 de D minúsculo vezes Y dividido por D maiúsculo vai ser igual a lambda sobre 2. Colocando em função de Y, nós vamos obter que Y vai ser igual a lambda D maiúsculo dividido por 4D minúsculo. Essa é a resposta para a nossa primeira questão de hoje. A segunda questão diz o seguinte: no experimento de Young, com a luz incidindo perpendicularmente sobre o anteparo onde estão os dois orifícios, coloca-se uma lâmina delgada, transparente, de faces paralelas e índice de refração N sobre um dos dois orifícios. Isso produz um deslocamento de M franjas na figura de interferência. A franja central brilhante desloca-se para a posição que era ocupada pela franja brilhante de ordem M. O comprimento de onda da luz é lambda. Qual é a espessura D da lâmina? Bem, esta é a situação retratada na questão. Nós temos os dois orifícios, por cada um dos orifícios passa um raio luminoso. Pelo primeiro orifício passa o raio R1, pelo segundo orifício passa o raio R2, e devido à existência da lâmina em um dos orifícios, o primeiro máximo de interferência ele é deslocado para uma posição que seria ocupada pela franja de ordem M, certo? Ok. Nesse caso,
a diferença de caminho óptico entre os raios luminosos que interferem, ela vai ser igual a essa pequena distância aqui, mais a distância que a luz percorreu dentro da lâmina. Como a lâmina tem espessura D, a gente vai ter que adicionar esse D na diferença de caminho óptico, certo? Então, esse termo aqui, ó, das chaves, ele vai ser igual a L seno θ, onde L é a distância entre os orifícios, e D, onde D é a espessura da lâmina. Só que apenas um dos raios atravessou a lâmina com índice de refração N, certo? Então isso significa que a diferença de caminho óptico vai ser L seno θ mais D, isso para o raio R2, menos a diferença de caminho óptico do raio R1, que atravessa a lâmina delgada de índice de refração N, ou seja, menos ND. Certo? Então, essa vai ser a nossa diferença de caminho óptico. L seno θ mais D minúsculo, ele corresponde a o que o raio R2 percorreu a mais que o raio R1. E ND é a distância que o raio R1 percorreu dentro da lâmina delgada. Então, continuando, nós vamos ter que R2 menos R1 vai ser igual a L seno de θ menos D, que multiplica N menos 1. Como a questão se refere ao primeiro máximo de interferência, essa equação aqui ela vai ser igual a zero. Lembrando que nós estamos procurando a espessura D da lâmina. Desse modo, nós temos que D, que multiplica N menos 1, vai ser igual a L seno θ. Ora, L seno θ, lembrando que L é a distância entre os orifícios, certo? L seno θ é igual à ordem de interferência vezes o comprimento de onda da luz que está interferindo. Então, nós temos que D, que multiplica N menos 1, vai ser igual a M lambda, ou seja, D vai ser igual a M lambda sobre N menos 1. Essa é a resposta da nossa segunda questão de hoje. A nossa terceira questão de hoje diz o seguinte: uma lâmina de água de sabão, índice de refração igual da água, colocada num aro vertical, escorre para baixo formando uma cunha. Observada por reflexão com luz de sódio, lambda igual a 5.890 angstroms, incidente perpendicularmente, verifica-se que há uma franja escura no topo e 4 franjas escuras por centímetro na lâmina. Qual é o ângulo de abertura da cunha em radianos? Bem, essa é a situação que ele descreve no enunciado da questão. Nós temos um aro com água e sabão, e nesse aro com água e sabão é observado um padrão de interferência. No alto do aro observa-se uma franja escura e no aro como um todo nós observamos 4 franjas escuras por centímetro. Aqui ao lado nós temos a visão lateral, né? A bolha vai ter um formato de cunha, logicamente o nosso desenho está exagerado. A resolução desse problema ela consiste em descobrirmos qual é a espessura da lâmina, qual seria a espessura D da lâmina nesse ponto, né? Após as primeiras 4 franjas escuras.
A incidência da luz ocorre de forma perpendicular, isso significa que o cosseno de θ2 vai ser igual a 1. E nós observamos as franjas escuras na reflexão, isso significa que essas franjas correspondem a mínimos de reflexão. A condição para o mínimo de reflexão é 2nd cosseno de θ2 igual a m lambda 0. Lembrando que m é a ordem de interferência e n é o índice de refração do meio da lâmina delgada. Bem, então vamos lá. Substituindo o valor do cosseno de θ2 na expressão, nós temos que a condição para o mínimo de reflexão vai ficar 2nd vezes 1 igual a m lambda 0. 2d vai ficar igual a m lambda 0 sobre n. Lambda 0 sobre n é igual ao valor do comprimento de onda no meio considerado. Significa que a nossa expressão vai ficar igual a 2d, vai ficar, 2d m lambda. E d, que é a espessura da lâmina que nós estamos procurando, vai ser igual a m, que é a ordem de interferência, lambda, comprimento de onda da luz no meio, dividido por 2. Essa é a relação que nós vamos utilizar para encontrar D. No enunciado da questão, ele deu lambda, com o comprimento da luz de sódio, que é igual a 5.890 angstroms, ou 5,89 vezes 10 a menos 7 metros. Ele não deu M, certo? Mas ele diz que são observadas quatro franjas escuras por centímetro. Como nós estamos procurando uma distância D, a largura D da lâmina, após as primeiras 4 franjas, nós podemos usar o valor de M igual a 3. Lembrando o seguinte, que a primeira franja corresponde a M igual a 0, a segunda franja corresponde a M igual a 1, a terceira M igual a 2 e a quarta franja M igual a 3. Então, fazendo M igual a 3 na nossa expressão, nós vamos encontrar. A expressão vai ficar 3 vezes lambda, que é 5,89 vezes 10 a menos 7 metros, dividido por 2. Então, nós vamos encontrar um valor de D igual a 8,835 vezes 10 a menos 7 metros. Essa é a espessura da lâmina após a quarta franja escura, observada na reflexão da luz. Bem, só que isso não é o que ele pede na questão, Ele pede o ângulo da cunha, o ângulo de abertura da cunha. Bem, nós vimos, deixa eu redesenhar aqui a cunha. Vai ser mais ou menos assim. Essa é a distância D que nós acabamos de calcular. E a lateral, a altura desse triângulo, ela é igual a 1 centímetro. Lembrando que são 4 franjas por centímetro e nós calculamos D para a quarta franja, para M igual a 3.
Isso aqui é igual a 10 a menos 2. O ângulo formado aqui vai ser um ângulo muito pequeno, certo? Ou seja, θ vai ser muito menor do que 1. Se θ é muito menor do que 1, nós podemos fazer θ aproximadamente igual à sua tangente. Quem é que vai ser a tangente de θ nesse caso? A tangente de θ vai ser o cateto oposto D sobre o cateto adjacente, que seria o valor de 1 centímetro ou 10 a menos 2 metros. Sendo assim, nós temos que θ vai ser igual a 8,835 vezes 10 a menos 7 metros, dividido por 10 a menos 2 metros. Isso vai me dar um valor de θ igual a 8,835 vezes 10 a menos 5 radianos. Essa é a resposta da nossa terceira questão de hoje. A nossa quarta e última questão de hoje diz o seguinte: considere a experiência dos anéis de Newton descrita na seção 3.3. Uma lente plano-convexa de raio de curvatura R é colocada em contato com uma placa plana de vidro e iluminada na incidência perpendicular, figura ao lado. Letra A. Calcule a relação entre as distâncias ρ e h da figura na vizinhança do ponto de contato O, para h muito menor que R. E letra B. Calcule o raio ρm do mésimo anel escuro visto na luz refletida com luz monocromática de comprimento de onda lambda. Então vamos lá na letra A. Ele quer saber a relação entre ρ e h, certo? E na letra B, ele quer saber quem é o ρm, seria o raio do enésimo anel escuro. Então, vamos lá. Olhando aqui para o nosso sistema, nesse sistema óptico, nós temos aqui um triângulo retângulo de catetos ρ e R menos H. Então, esses são os catetos desse meu triângulo retângulo, onde H é a espessura da lâmina de ar, que varia à medida que você se aproxima ou se afasta do ponto de contato, certo? Então, vamos lá, letra A. Nós temos que, por Pitágoras, ou pelo teorema de Pitágoras, que R ao quadrado vai ser igual a R menos H ao quadrado mais ρ ao quadrado. Lembrando que nós temos que considerar que H é muito menor que R. Então, resolvendo essa expressão para H, nós temos que R ao quadrado é igual a R ao quadrado menos 2 vezes RH mais H ao quadrado, mais ρ ao quadrado. Bem, como H é muito menor que R, nessa expressão, quando nós elevamos H ao quadrado, esse número vai ser muito pequeno, então nós podemos considerar ele como sendo igual a zero. E aí, resolvendo agora finalmente para H, nós vamos encontrar que H
vai ser igual a ρ ao quadrado dividido por 2R. Logicamente é um valor aproximado, que nós estamos considerando h ao quadrado igual a zero. Então essa é a resposta da letra A, né? A relação entre as distâncias ρ e h da figura na vizinhança do ponto de contato O. Então h vai ser igual a ρ ao quadrado sobre 2R, onde R é o raio da lente plano convexa. Bem, na letra B, a questão pede o raio do enésimo anel escuro observado na luz refletida. Ou seja, ele quer saber o raio do enésimo anel escuro para um mínimo de reflexão, né? Então, a condição que nós vamos utilizar é essa, 2ND cosseno de θ2 igual a m lambda zero, que é a condição para o mínimo de reflexão. Nessa expressão, D remete à espessura da lâmina delgada, certo? No nosso caso, é uma lâmina delgada de ar de espessura variável, ou seja, D é igual a H, que vai ser igual a ρ ao quadrado dividido por 2R. E a incidência da luz, o efeito é observado na incidência da luz de maneira perpendicular, ou seja, θ2 é igual a zero, o que vai me dar um cosseno de θ2 igual a 1, certo? Fazendo essas considerações e aplicando-as na condição para o mínimo de reflexão, nós vamos encontrar 2NH, quem é H? ρ ao quadrado sobre 2R, vezes o cosseno de θ2, que é 1. Isso aqui vai ser igual a m lambda zero. Resolvendo para ρ, 2,2 dá 1. E resolvendo para ρ, nós vamos obter ρ ao quadrado igual a m lambda zero dividido por n vezes r. Que mais uma vez aparece lambda zero sobre n, e lambda zero sobre n é igual ao comprimento de onda da luz no meio considerado, certo? Como o meio é o ar, nós podemos fazer o n igual a 1 ou fazer simplesmente lambda zero sobre n igual a lambda, que seria o comprimento de onda da luz no ar, né? Então, com isso, nós obtemos que ρ ao quadrado é igual a m lambda r, e ρ, ou o raio do enésimo anel escuro, vai ser igual a raiz quadrada de m lambda r. Essa é a resposta da letra B. Até a próxima aula.